Olá, estamos aqui na Igreja Missionária, ouvindo a palavra do Senhor. Privilégio de estar com o pastor João Calado, amigo de longa data, e tratando de assuntos referentes ao reino. Pastor João, nós estamos nesse ano tratando do tema da mesa de casa até os confins da terra. E é claro que isso envolve a Igreja do Senhor, né? E hoje nós ouvimos uma palavra sobre o que é a igreja. Você, eu podia resumir para a gente assim, o que o senhor pensa que é a igreja de Cristo nesse momento da história que nós estamos vivendo? Eu falei, dentro desse pensamento, do tema do Igreja Missionária 2024, que é da mesa de café até os confins da terra, e eu falei sobre que igreja nós somos, né? Que igreja nós somos? Nós somos uma igreja viva, quando o texto lido ali era cá, apóstolo Pedro, somos pedras vivas que fazemos parte de um edifício vivo. Então, o que eu imagino que para sermos essa igreja que sai da mesa de café e vai para o mundo, vai para levar vida. E o foco central, então, da minha mensagem nessa noite foi exatamente isso. Que igreja nós somos? Nós somos essa igreja viva, um Jesus vivo que nos ressuscitou, para fazermos parte dessa igreja viva. Ela só pode sair da sua mesa de café e ir para o mundo todo levando vida, se for essa igreja viva, né? Mas o que tem me preocupado, como eu falei na mensagem, é a forma como estão andando as igrejas midiáticas hoje, né? Ah, não me parece tem sido o foco da sua liderança falar desse Jesus vivo e ser essa igreja que é tão controvérsia, dela viver na sua essência de igreja viva, né? No mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo morto no pecado, segundo aquilo que a palavra nos diz, né? Então, tomar a nossa responsabilidade para aquilo que de fato nós somos como igreja, né? Nós não podemos entender que a igreja é um lugar onde nós vamos nos reunir em determinada data apenas para que ali seja suprido de alguma forma as nossas necessidades, seja em que área da vida for. Ali é um lugar onde nós tomamos a consciência de que somos uma igreja viva e fazemos a diferença para o mundo morto. Então, essa foi a minha mensagem desta noite. O senhor falou lá que nós somos pedras, né? Vivo conforme o texto, e que Jesus ele está nos usando como a construir um edifício. Eu acredito que edifício é o mundo e que, como construtores, nós temos algumas responsabilidades. E aí, como é que o senhor enxerga a vida cristã, a responsabilidade cristã de representar a Cristo nesse mundo, nesse contexto que o senhor mesmo falou aí, não só dessa religiosidade que transmite uma mensagem, parece que é uma mensagem bem corrompida do que é o verdadeiro evangelho, né? Você falou lá dos Jesus confrontando lá o sacerdócio, porque ele tinha uma mensagem diferente, né? Então, como é que o senhor pensa a respeito disso? Como nós podemos ser mais representativos, né? Eu vou fazer um comparativo aqui com algo que está bem vivo na nossa mente, né? Nós estamos vivos hoje, passamos por uma época de pandemia, onde muitas pessoas morreram, milhares e milhares de pessoas morreram. E ali nós podemos ver que existiam os médicos de fato e médicos mercenários. Era um absurdo para o mundo que estava passando por esse momento de pandemia, um mundo sofrido, um mundo que estava chorando, pessoas perdendo seus entes queridos, pensar que pessoas estavam negociando vacina. Pessoas estavam furando fila para tomar vacina antes, estavam dando importância alguma ao próximo, ao ser humano. Ele queria, de alguma forma, salvar a si e salvar as pessoas. Então, havia uma corrupção. Mas, da mesma forma, nós vemos médicos que morreram contaminados pela Covid, deram sua vida por outras vidas. Então, eu vejo nesse cenário de mundo hoje,
principalmente no contexto de Brasil, onde existe um evangelho mercenário, as pessoas pouco se importam se as pessoas estão morrendo ou não, mas existem aqueles que pregam de fato a palavra de Deus, dando sua própria vida em prol de que essa palavra seja pregada, querendo de fato salvar a vida. Então, há uma grande diferenciação de igreja para igreja. E a igreja, como eu disse, ser essa igreja é a igreja que confronta. É uma igreja viva que confronta o mundo morto. E como o texto que o pastor citou e que eu citei na minha mensagem, Jesus ele se depara com um tempo que ele vai dizer: a minha casa é casa de oração. E ele contesta justamente porque fizeram da casa de oração um lugar de comércio, um lugar de politicagem. Ele contesta isso. Isso eu imagino que não mudou. A igreja viva de Jesus é essa igreja que continua combatendo isso dentro da própria igreja, para que o mundo de fato receba a vida. Cabe a cada um de nós levar para essas pessoas. Eu sou produto dessa igreja. Estava morto lá no mundo e aos 39 anos eu conheci Jesus. Até então eu estava morto. Na época que eu conheci Jesus, eu estava bem de vida. Eu tinha uma boa profissão, eu tinha um comércio, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha vida. Eu estava morto, mesmo possuindo tudo isso. Então, não foi o fato de melhorar a minha vida financeiramente ou curar as minhas enfermidades que me levou para a igreja. Foi um vazio existencial que eu encontrei nessa igreja. Então, eu faço o caminho inverso, eu abro mão de tudo aquilo que eu tinha, porque, de fato, eu encontrei a razão da vida, a essência da vida. Então, eu imagino que, da mesma forma eu fui atraído para essa igreja viva, as pessoas no mundo morto estão procurando essa igreja viva. Nós precisamos ser essa igreja. E, eu imagino que a demanda do mundo hoje, mais do que nunca, assim como a demanda hospitalar na época da pandemia, a igreja deve fazer esse papel. Ela ser primordial no mundo de uma pandemia permanente, pecado que está matando mais que se pensa como matou. Eu entendo que esse é o papel da igreja, é o papel de nós, como cada um membros dessa igreja, pedras vivas. E o Pedro é bem claro ao dizer: nós somos pedras vivas num edifício vivo e santo para uma função específica. Então, não faz nenhum sentido nós sermos essa igreja se nós não somos vivos. Nós somos chamados para sermos ressuscitados em Cristo Jesus e levar pessoas à ressurreição e não a outro qualquer papel tem se imposto à igreja, não mais do que isso, trazer vida de Cristo para um mundo perdido e morto nos seus delitos e pecados. É o que eu creio que deva ser a igreja. Isso em pleno século XXI, mesmo sendo controverso, o mundo nos atacando de uma forma tão violenta, como não estamos sendo jogados para leões, não estamos sendo queimados na fogueira, não estamos sendo cerrados ao meio, nem enforcados, mas pior do que isso, estão tentando nos calar, e vivos. Nós não podemos calar jamais. Obrigado, pastor, pela sua presença conosco. Foi gratificante, alegria de recebê-lo, ouvir a mensagem esta noite. Eu queria que você falasse aí umas palavras para o nosso público, direcionasse uma palavra de incentivo para que nós possamos ser esta igreja que transforma, que muda vidas, que pega o pecador como eu e você, né, perdidos outrora, e traz para a mesa e cria um laço de relacionamento e abençoa, e nós somos a extensão do amor de Cristo abençoando outra vida. Eu creio que a grande ansiedade do ser humano sempre foi, ao longo da história do ser humano, ansiedade pela eternidade, assim como a própria palavra nos diz, que o próprio Deus plantou em nós um anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade, ele só pode ser encontrado numa igreja que tem como compromisso, independente do que ela tenha que combater em qualquer lugar do mundo onde ela exista como igreja de Jesus Cristo, é pregar essa verdade, preencher esse anseio pela eternidade.
Enquanto a pessoa não tem esse anseio preenchido, ela vai buscar, até nas igrejas, uma razão para a sua própria vida. Quando ela encontra de fato isso, ela deixa de ter essa ansiedade. Ela vive de fato a vida ressurreta de Cristo Jesus. Ela é 100% completa, ela é eterna. Ela deixa de ter, então, suas preocupações de mundo, que o mundo tem, suas ansiedades, seus medos. Ela passa a viver com alegria, como eu disse na minha mensagem, né? A igreja ela é um barco navegando num oceano de pecado, mas nós não estamos dentro da água, nós estamos dentro do barco. E vamos, então, navegando e salvando aqueles que estão dentro da água. Essa é a função da igreja. Não é ela mergulhar no mar, ela está no mar, mas flutuando no mar, salvando aqueles que estão se afundando no mundo de pecado. Não tem outro lugar onde o ser humano vai encontrar a razão da sua vida, o motivo para viver nesse mundo, a razão para levantar todas as manhãs e continuar lutando, a não ser conhecendo a igreja viva de Jesus. É isso que eu creio.